Espero que estejam todos me escutando. Vamos dar continuidade à programação do CIMECT. A palestra agora que vai começar, ela vai abordar sobre soro de leite, da obtenção, as alternativas de aproveitamento. Antes de iniciar, eu queria só mandar um recado, lembrando a todos os autores que vão apresentar trabalho amanhã, verifique seus e-mails, tá, que foram encaminhados para vocês uma lista, uma relação de todos os trabalhos com os horários. Então, a gente pede que vocês entrem nos seus respectivos horários, para poder estar respondendo as perguntas que surgirem, as dúvidas. Após cumprido toda a apresentação e respondidas as perguntas, vocês podem sair da sala, tá? Porque nós temos um limite de pessoas que podem estar na sala. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Andresa, sou professora aqui do IFPA, Campus Breves, sou zootecnista de formação, e queria já dar as boas-vindas à palestrante Andréa Monique Leme, e a nossa intérprete que está aí para nos auxiliar, o Fabrício. Andréa, ela possui graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária e mestrado em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis pela Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo, pós-graduação em Gestão, licenciamento em Auditoria Ambiental pela Universidade Norte do Paraná, especialização em Microbiologia em Andamento, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola e do Ambiente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, o tema que será abordado pela Andréa, essa questão do soro de leite, na verdade, ele é um subproduto da indústria de laticínios, E aí, ele tende as indústrias acabam produzindo um volume muito grande desse subproduto, que ele também é ambiental, mas a gente pode aproveitá-lo de diversas formas, inclusive na alimentação animal, Então, a ambientalista Andréa, ela vai poder falar um pouquinho a mais sobre esse tema para a gente. Seja... Oi, Andressa? Oi. O áudio cortou no final, eu não ouvi o que você falou. Eu posso começar? Sim, fique à vontade, pode começar. Obrigada. Bom, então, bom dia a todos. Como ela já me apresentou, meu nome é Andréia. E, bom, como vocês devem ter ouvido, eu sou de outra região do país, sou aqui do Rio Grande do Sul. Então, é uma satisfação poder estar falando com pessoas de outro lugar do nosso país, mas sobre um assunto que está em todos os locais, na verdade. Eu peço desculpa para vocês caso eu esteja falando um pouco devagar, às vezes eu falo muito rápido, mas ontem eu fiz um procedimento no dentista, então hoje eu tô um pouco devagar. Bom, então eu vou falar para vocês sobre o soro de leite, tanto a obtenção dele e todas as alternativas de aproveitamento que se tem hoje, que se estuda sobre esse resíduo da indústria, que às vezes nem é resíduo, pode ser um subproduto para outros processos, como vocês vão ver. Bom, da onde vem o soro de leite, então? Primeiramente, então, antes de falar do soro, nós temos que falar do leite. Em 2019, no nosso país, foram industrializados em torno de 25 bilhões de litros de leite, que é uma grande quantidade. Mas isso refere-se ao que foi industrializado, porque é isso que o IBGE traz para nós. Mas, então, possivelmente, esse número do que é produzido no nosso país é maior, porque nós temos aquelas famílias que vivem na agricultura, no interior, enfim, que eles produzem o leite para o seu próprio consumo. Então, possivelmente esse número é maior do que é produzido, Mas aqui nós estamos falando do que é industrializado. Então, desse valor que é industrializado, em torno de 35% vai ser destinado para a fabricação de queijos. E é aqui que vai entrar, então, o nosso soro de leite. Bom, o soro de leite, então, quando é fabricado queijo, eu coloquei essa figura, que é
se refere mais a quem faz o queijo na sua residência. Pelo menos aqui no sul, é muito comum as famílias fabricarem o queijo para o seu próprio consumo. Então, vai se produzir o soro. O soro ele vai ser esse líquido aqui, que vai estar nessa cor mais opaca, num tom verde claro, amarelado. Eu acho que é mais um tom amarelado mesmo. E é esse o soro, então. Ele vai conter mais da metade dos nutrientes do leite, vai conter proteínas, sais minerais, lactose, vitaminas, enzimas e também traços de gordura. Essas quantidades que ele contém variam conforme o queijo que você vai estar fabricando e também conforme a tecnologia que é empregada na indústria. Então, pode variar um pouco essa constituição dos nutrientes devido a isso. Mas, enfim. Então, o soro, para quem não conhece, é esse líquido aqui, ó, que é formado durante a produção do queijo. Bom, então, como eu disse, né, ele é obtido durante a fabricação do queijo, mas também pode ser obtido na fabricação da caseína, sendo resultante da coagulação do leite. Essa coagulação ela pode ser tanto coagulação ácida ou por enzimas proteolíticas. E conforme for essa coagulação, nós vamos ter dois tipos de soro, o soro doce e o soro ácido. O soro doce ele é obtido na coagulação enzimática, então ele vai ter um pH na faixa de 5,3 a 6,6 e vai ser proveniente da fabricação do queijo tipo cheddar, o suíço, mussarela e outros que são similares a esses queijos aqui. Já o soro ácido, ele vai ser obtido da coagulação ácida. Ele vai ter um pH ali um pouco mais baixo, então, em torno de 4,4 a 5,3, e vai ser proveniente, então, da fabricação de alguns queijos do tipo cottage, ricota, ou até do processo industrial de obtenção da caseína. Então, nós temos esses dois tipos de soro, tá, pessoal? Gostaria ainda de ressaltar uma informação muito interessante, que para produzir 1 quilo de queijo, nós vamos estar aí usando em torno de 10 litros de leite. Ok, mas e aí, quanto de soro é gerado nesse processo? Em torno de 8 a 9 litros de soro de leite. Então, como vocês podem ver, é uma grande quantidade que a gente gera de soro de leite. Bom, e aí, esse soro de leite, ele pode ser considerado um problema ambiental? Claro que sim, vocês já vão ver por quê. Esse soro ele tem um composto de alta carga orgânica. Por exemplo, a DBO, que é a elevada demanda biológica de oxigênio, ela vai estar aí em torno de 30 mil a 60 mil miligramas de oxigênio por litro de soro, um valor bem alto, né? Esse valor, de acordo com a literatura, é considerado 100 vezes maior que o esgoto doméstico, então é um valor bem alto. E, além disso, a nossa DQO, que é a demanda química de oxigênio, também vai ser elevada, em torno de 60 mil miligramas de oxigênio por litro de soro. Então, a DBO e a DQO desse soro são bem altas. E, além disso, o tratamento desse resíduo ele é bem custoso para as indústrias. Porque imagine você estar na indústria e você tem que tratar uma grande quantidade do soro de leite, porque, como nós vimos, para produzir 1 quilo de queijo, vão ser gerados em torno de 8 a 9 litros de soro. Imagine quantos quilos de queijo a indústria produz e imagine, então, quantos litros de soro de leite vão ser gerados. Então, isso precisa ser tratado. Você não pode simplesmente dispor esse resíduo, esse líquido, no solo ou em um corpo hídrico. Então, você precisa fazer esse tratamento. Além disso, então, se você dispor, porventura, né, no solo, ou então num corpo hídrico, num rio, numa lagoa, enfim, você vai estar gerando impactos ambientais. Você vai estar acabando poluindo o solo, poluindo a água, pode vir a gerar eutrofização na água, então é uma problemática.
E, além disso, você também precisa obedecer à legislação, né? A CONAMA número 430, do ano de 2011, ela dispõe, então, sobre os padrões de lançamento dos efluentes. Então, como esse efluente ele tem uma elevada DBO e uma elevada DQO, não podemos simplesmente dispor. Sem falar da composição dele, né? Que tem lactose, tem proteínas, gordura, enfim. Bom, então, aqui coloquei esse esquema para falar, então. Nós sabemos que tem esse valor nutricional, né? Tem a lactose, as proteínas, as vitaminas, enfim, esses nutrientes. É um grande volume gerado. Já vimos que sim. Tem a questão dos impactos ambientais, do tratamento que deve ser feito. Então, você precisa fazer uma gestão ambiental desse resíduo. Claro que é custoso para a empresa fazer um tratamento dessa grande quantidade. Então, nisso, surgem as alternativas de aproveitamento desse soro de leite, porque ele pode ser considerado um subproduto. Devido a tudo isso, especialmente ao valor nutricional dele, então existem diversos estudos, já existem diversas aplicações do soro de leite no nosso dia a dia. Então, é algo que pode ser feito para sanar esse problema do soro de leite. Bom, mas o que nós podemos fazer com esse resíduo, então? Eu coloquei aqui todas as nossas opções que são já utilizadas e algumas que são estudadas, que encontramos, então, na literatura. O usual, então, do soro de leite é a aplicação na alimentação animal in natura, como nós vamos ver posteriormente, mas ele também pode ser aplicado na alimentação humana, em bebidas, na suplementação alimentar, em filmes e biopolímeros, no etanol, no biogás, em substratos e até em hidrolisados e bioatividades, que já é uma aplicação que eu considero mais nobre. Bom, então, eu coloquei todos esses itens do que pode ser feito com esse resíduo e eu vou falar um pouquinho sobre cada um para vocês. Bom, então, na alimentação animal. Hoje, a nossa produção e a criação animal, elas vêm crescendo, né? Então, para isso, você precisa alimentar os animais, obviamente, mas precisa alimentá-los com qualidade. E muitos locais, então, onde tem a indústria de laticínios, eles acabam usando esse soro de leite, eles destinam para os agricultores que têm, por exemplo, uma granja de suínos, ou então, especialmente de suínos, que eu tenho visto, mas também pode ser utilizado para os bovinos. Então, eles destinam isso para essas granjas. O soro de leite in natura, então, é usado na alimentação animal. Bom, o soro ele contém os nutrientes que esses animais de pequeno porte que estão no desmame, eles têm nutrientes que eles requerem, né? Então é útil para o soro de leite, então, para a alimentação desses pequenos animais. No entanto, essa questão ela traz um porém, né? Imagine transportar uma grande quantidade de soro de leite da indústria de laticínios até a granja. Então, você também tem que armazenar isso, a indústria de laticínios tem que fazer o armazenamento. Se, por exemplo, o produtor não for fornecer esse produto logo para os seus animais, ele também vai ter que armazenar, mas eu acredito que quando ele coleta, ele já fornece aos animais, então o problema maior da armazenagem é na indústria mesmo, e conservar esse produto. Então tudo isso tem um custo e por vezes sugere-se que seja aplicado então o soro de leite em pó na ração animal, para evitar esses custos. Mas como vocês vão ver, isso também tem algum viés, né? Porém, como eu disse então,
o soro de leite em pó ele vem sendo aplicado em rações como um incremento, mas ele tem os carboidratos solúveis que são de fácil degradação, e diversos estudos na literatura eles mostram que incrementar o soro de leite em pó em rações para animais vai auxiliar na digestibilidade de nutrientes, no crescimento desses animais e até a saúde intestinal desses animais ela melhora. Então é outra opção que se tem para colocar na alimentação animal. Mas aqui nós temos um porém maior, que o processo de secagem é muito custoso. É mais custoso do que fazer o transporte, o armazenamento que eu citei anteriormente. A indústria ela precisa ter a tecnologia para fazer a secagem do soro de leite. Geralmente se utiliza o processo de liofilização. Então vai secar e você vai obter lá o soro de leite em pó. No entanto, demanda, né, de tecnologia, e tecnologia é algo custoso hoje em dia. Então, tem esse porém, né? E por isso, o usual é que se utilize o soro de leite mesmo in natura para alimentação animal. Na alimentação humana, ele também é utilizado. Eu acho muito interessante essa aplicação para nossa alimentação, porque o soro de leite é um ingrediente versátil. Ele tem um grande potencial, né, para o desenvolvimento de alguns componentes novos e naturais em produtos alimentícios. Então, vem se estudando o soro de leite em novos produtos, porque ele atua como um agente espessante, gelificante, espumante, ele vai modificar a textura do alimento, às vezes melhorar essa textura, né? E até outras funcionalidades e bioatividades que podem estar associadas, então, ao soro de leite. Então, ele traz muitos benefícios quando ele é aplicado na alimentação. Mas, claro, tudo tem que ser feito um estudo sobre a inclusão, né, do soro de leite em algum alimento. Eu trouxe aqui alguns exemplos de onde o soro de leite é aplicado na alimentação humana. Por exemplo, panificação e confeitaria. Existem muitos estudos onde eles vêm aplicando, então, o soro de leite em pães, até em pão de queijo também, em bolos, no sorvete, até no sorvete, possivelmente nós podemos encontrar algum produto que tenha o soro de leite. Da mesma forma, o doce de leite, o achocolatado, se vocês forem lá no mercado, vocês vão olhar os produtos que tem na prateleira e possivelmente vocês vão encontrar algum doce de leite, algum achocolatado que vai ter na composição soro de leite. Da mesma forma para as bebidas lácteas, que nós vamos falar posteriormente. Existem estudos onde eles colocam soro de leite em balas e até em presuntos também. Então, eles vêm ampliando esse leque de opções onde você pode aplicar o soro de leite na alimentação, porque vai trazer, né, benefícios para o alimento e para quem consumir o alimento. Então, são essas algumas das opções que tem na literatura, né, até as mais estudadas hoje em dia, e algumas que nós encontramos já nos mercados, como o chocolatado e doce de leite. Bom, bebidas é outro campo, talvez eu acho que seja o mais amplo da aplicação do soro de leite, mais do que em alimentos, porque existem muitos produtos líquidos que são à base de soro de leite. Nós vamos ver aí no mercado os iogurtes, as bebidas lácteas, enfim, vamos encontrar muitas que tem lá soro de leite na composição. Além disso, então, bebidas fermentadas e não fermentadas também têm alguma aplicação do soro de leite e vão trazer benefícios ao sistema imunológico e gastrointestinal também. Então, o soro de leite aplicado nessa elaboração dos produtos é algo que vai suprir alguns requisitos, tem um elevado valor nutricional, né? E a produção, ela não é custosa você aplicar o soro de leite nas bebidas lácteas.
Então, é algo que, por vezes, o preço do produto lá no final para o consumidor pode ser diminuído. Então, é uma grande vantagem, né? Ainda em relação às bebidas, recentemente estava vendo uma palestra e eu vi que em outros países, no Brasil não, existem alguns refrigerantes que têm na sua composição o soro de leite. Então, bebidas gaseificadas com soro de leite. Achei muito interessante essa aplicação. Existe, então, no Canadá, na Suíça, por exemplo, Alemanha, se não me engano, algumas bebidas assim. No Brasil não existe nenhum refrigerante à base de soro de leite, mas é algo que, por exemplo, pode ser vir a estudar. No entanto, precisa-se de uma tecnologia para poder, né, fazer essas aplicações, esse estudo, enfim. E é algo que esses países que eu citei para vocês, eles têm, né? Então, mas é outra aplicação do soro de leite, já uma aplicação mais nobre, talvez a gente fique pensando que o gosto, a textura não sejam tão bons, né? Mas tem uma boa aceitação, sim. E até hoje as pessoas elas vivem um momento em que elas procuram mais por alimentos que sejam mais saudáveis, né? Então, por isso também tem essa boa aceitação. Suplementação alimentar, nesse quesito aqui, o mais famoso seria o whey protein. Possivelmente vocês já devem ter ouvido falar, ou vocês conhecem, ou fazem uso dele, enfim. Então, a suplementação alimentar ela é muito difundida entre os esportistas e até quem pratica alguma atividade física, assim, no seu dia a dia. Então, por quê, né? Por que fazer esse uso desse soro de leite, esse whey protein e até outros produtos que são à base do soro de leite? Porque vai auxiliar no aumento da massa muscular, vai auxiliar no aumento da capacidade aeróbia, vai ter uma rápida recuperação, entre outros fatores que vão auxiliar ali no desempenho de quem está fazendo essas atividades físicas, né? E além disso, a literatura traz que a implementação da suplementação alimentar, por exemplo, com whey protein na sua dieta, auxilia na diabetes e também em doenças cardiovasculares, auxilia prevenindo, né, essas doenças. Então, é outra área onde nós temos a aplicação do soro de leite, e eu acho que essa seria também, junto com a das bebidas lácteas, uma das mais famosas e mais difundidas hoje, principalmente porque o whey está sendo muito utilizado, tipo, nos últimos tempos, né? Então, é outra área que se tem. Bom, algumas pessoas que têm dificuldade de absorção de nutrientes e até mesmo malnutrição, elas podem fazer uso desses suplementos alimentares à base de soro de leite, porque o soro ele contém uma proteína rápida devido à sua composição, que é rica em aminoácidos, né, que são de fácil absorção e utilização para síntese muscular. Então, essas pessoas que têm esses problemas podem fazer o uso desse suplemento também. E além disso, alguns estudos trazem que essa suplementação alimentar à base do soro de leite traz algumas melhoras nas funções musculares de idosos, especialmente aqueles que têm fragilidade muscular, né, o músculo está mais fraco, e também para sarcopenia. Então, outra área, né? A gente sempre pensa na suplementação alimentar para quem faz esportes, mas podemos ver que para idosos também pode ser muito benéfico, e também para quem tem alguma dificuldade de absorção e até malnutrição também, a suplementação alimentar à base de soro de leite é muito benéfica. Bom, essas áreas que vou citar dos filmes e biopolímeros, ela não é tão aplicada assim, são mais estudos que são feitos, mas é uma alternativa também que vai ser menos invasiva
e é mais sustentável, pois você vai estar utilizando lá um resíduo lá da indústria, que na verdade é um subproduto, né? E que então você vai acabar produzindo um produto que é mais sustentável também. Frente a esse leque, né, de embalagens e polímeros sintéticos que nós temos nos dias atuais. Então, o soro de leite ele possui, como eu falei já para vocês, proteínas e lactose em sua composição. E essa é uma matéria-prima muito necessária para produzir tanto os filmes como os biopolímeros. Então, por isso, o soro de leite também pode ser aplicado nessa área. Bom, em relação aos biopolímeros, eles são macromoléculas formadas por cadeias de monossacarídeos sintetizados por micro-organismos. Quais são esses micro-organismos, então? Bactérias, leveduras, fungos. Então, o soro de leite ele pode servir como um meio de cultura para a produção de biopolímeros. Na sequência, nós vamos ver um pouco mais como ele pode servir como um substrato, né, para esses micro-organismos. Porque ele possui, então, grandes quantidades de lactose na sua composição, e a lactose é essencial para o micro-organismo, então vai funcionar como uma matriz de substrato. É como se esse micro-organismo fosse comer a lactose, entendem? E utilizar, então, esse soro de leite lá. Então, dessa forma, eles são utilizados. Já na produção de filmes, geralmente se faz o uso de algumas proteínas que são compatíveis de forma morfológica com aquelas que estão presentes no soro de leite. Quais seriam essas? A beta-lactoglobulina e a alfa-lactalbumina. Ambas têm propriedades de gelatinação, viscosidade, formação de espuma e funcionam então como um agente formador de filme. Esses filmes que eu falo para vocês são aqueles, por exemplo, aqueles filmes que tinha uma foto anteriormente. Vou voltar aqui. Por exemplo, aqui, ó, aqueles plásticos filmes que tem nas embalagens de alimentos, por exemplo, tá? Só para situar vocês. Então, esses filmes que são a base de soro de leite, alguns pesquisadores vêm investigando eles e eles viram que apresentam boas propriedades de barreira para gases e também servem como um veículo para carregar alguns compostos bioativos. Eles viram também que a umidade ela não vai ser tão alta, enfim, diversos benefícios aplicando soro de leite nesse processo, que você vai ter um produto final, então, mais sustentável, né? Então, é outra aplicação, mas essa é bastante acadêmica, eu diria. São diversos estudos que vêm sendo feitos nesse sentido, para trazer o soro de leite para essa outra área, né, da indústria. Etanol é outra aplicação que nós temos aqui. Então, o soro de leite, novamente, né, só para vocês fixarem, ele tem na sua composição lactose. Então, no etanol, para a produção do etanol, os micro-organismos eles vão metabolizar essa lactose. Na literatura, diversos micro-organismos podem ser testados, né? Se você tem lá no seu laboratório um micro-organismo, você pode ver se ele vai metabolizar a lactose, mas a literatura já nos traz que algumas leveduras do gênero Fluiverosomyces são as principais que metabolizam a lactose. Então, essas são muito estudadas nesse sentido de aplicar o soro de leite no processo para produzir o etanol. Então, além disso, eu coloquei aqui uma figura só para exemplificar, né, do que foi feito num laboratório. Não foi feito por mim, só para explicar, mas só coloquei para vocês, então, para trazer algo mais didático, né, mais na área acadêmica mesmo, de como as coisas são feitas. Então, o soro de leite ele pode ser utilizado nesse sentido também. E ele também pode ser utilizado na fabricação como um co-substrato. Pode ser aplicado aí com outro resíduo, com outro produto, enfim.
Da mesma forma, para o biogás, que vocês já vão ver, ele é muito utilizado como um co-substrato também, porque às vezes, você utilizando 2 ou até 3 substratos juntos, você tem uma eficiência maior. Bom, o biogás, então, eu coloquei aqui embaixo essa figura, porque todo mundo vai lembrar do que é, então, o biogás, né? Todo mundo já deve ter visto, pelo menos, essa estrutura, ou se não viu pessoalmente, já deve ter visto na internet, enfim. Então, o soro de leite ele também pode ser aplicado nessa digestão anaeróbia. Então, o soro ele tem essas características de baixa alcalinidade do bicarbonato, como nós vimos no início, ele tem uma alta concentração do DQO, né? E ele tem uma tendência a se acidificar de forma muito rápida. E isso pode ser um problema para o tratamento anaeróbio. Então, você não vai lá testar, por exemplo, o soro de leite sozinho, né? Para ter o biogás. Então, você vai fazer uma codigestão do soro de leite com outros resíduos. Você pode tentar, por exemplo, na literatura, alguns autores fazem, eles testam o soro de leite com os dejetos de aves, soro de leite com dejetos suínos, soro de leite com dejetos bovinos, soro de leite com resíduos agroindustriais, caule de batata, casca de outros vegetais, né, outras frutas também, ou então alguma palha, algum resíduo, enfim, de verduras. Então, na literatura, vem se testando essa codigestão do soro de leite com outro resíduo, ou até mesmo 3 resíduos, para se ver a eficiência, para se aumentar a eficiência do processo. Então, nesse processo do biogás, você vai estar eliminando um problema, fazendo uso, né, do soro de leite. No processo, você vai estar eliminando o problema ambiental que o soro de leite causa, além do problema ambiental desse outro resíduo que você vai estar aplicando, por exemplo, dejetos de algum animal, que é o usual, né, que se utiliza, especialmente de suínos. Então, você vai acabar eliminando problemas de um resíduo e você também vai estar recuperando a energia aí, obtendo então o biogás. Então, é outra área que o soro de leite ele pode ser aplicado. Bom, eu falei para vocês que ia falar então dos substratos, onde o soro de leite também pode ser aplicado. Essa aqui já é um pouco mais a minha área de estudo. Então, os micro-organismos, eles produzem, né, secretam suas enzimas. Você vai lá, eu utilizei essa imagem aqui, onde você vai ter um micro-organismo, você vai preparar um cultivo e vai testar diferentes substratos. E um desses substratos pode ser o soro de leite. Então, se o seu micro-organismo gostar, né, do substrato que você tiver, ele vai utilizar aquele substrato e vai produzir, então, vai secretar, né, na verdade, enzimas microbianas. Essas enzimas, elas têm sido muito utilizadas hoje em dia, então, e não só o soro de leite pode ser aplicado nisso, mas pode ser diversos resíduos agroindustriais. Só para citar para vocês, no meu mestrado, eu fiz isso e utilizei penas de frango, né, da indústria avícola, como um substrato, então, para o micro-organismo secretar proteases, que é uma enzima que é muito utilizada hoje em dia. E funcionou muito bem, então é outro resíduo que poderia ser aplicado, mas existem aí uma gama, né, de estudos que é feito, onde eles utilizam cascas de frutas, palhas, alguns resíduos de verduras, né? Então, bagaço de fruta, enfim, não há o que não haja, como dizia meu orientador, são diversos resíduos que podem ser utilizados nesse sentido. Bom, mas voltando então para o soro de leite.
Nesse sentido, como um substrato, o soro de leite ele pode ser aplicado in natura, ele pode ser aplicado na forma de pó, soro de leite em pó, né? Então, pode ser nessas duas maneiras. E, claro, você pode testar o seu soro de leite com outros ingredientes, ou até mesmo dois resíduos, né? E até alguns sais, às vezes a gente utiliza uma gama de sais, enfim, para incrementar, né, a produção de enzimas. Vai ser outra maneira de diminuir o problema ambiental, você vai reduzir o custo de produção, porque você vai estar utilizando um substrato que, né, não tem um valor, porque não vou dizer que não tem um valor, mas tem um valor muito baixo, né? E você vai estar dando outro destino a ele, você vai estar obtendo, então, um produto de valor agregado, que seriam as enzimas, que podem ser aplicadas depois em outro setor, enfim. Então, aplicar o soro de leite como substrato é uma área, por exemplo, quem estuda, né, os micro-organismos, enfim, pode optar por isso para ver se dá certo, enfim. É uma área que tende a crescer também. Bom, e os hidrolisados e as bioatividades, eu diria que, como eu falei para vocês, que é o setor mais nobre, né? Porque você vai lá, você fez, né? Preparou o micro-organismo, colocou ele em contato com o seu substrato, com o soro de leite, por exemplo, ou outro resíduo, mas em especial nós estamos falando do soro de leite, e você obteve as suas enzimas. O que pode ser feito, então? Você pode utilizar esse produto que você obteve e aplicar em alguma área. Por exemplo, eu conheço um estudo onde uma menina, ela produziu, né? Mas não foi com soro de leite. Ela produziu e o micro-organismo lá com o resíduo agroindustrial, e ela aplicou aquele líquido como fertilizante para a produção de alface. A produção aumentou muito mais comparado com o não uso de fertilizante ou outro fertilizante sintético. Então, é uma das aplicações. Outra coisa que você pode fazer, então, você pegou seu micro-organismo, soro de leite, teve lá, o micro-organismo secretou a enzima, e aí você vai pegar essa enzima, você pode, por exemplo, em um estudo, purificar essa enzima, você pode caracterizar ela, por exemplo, ver qual é o melhor pH em que ela se comporta, melhor temperatura, se algum sal, por exemplo, cálcio, magnésio, enfim, auxiliam, né, como de forma benéfica para essa enzima, né, para ela ser mais estável. Então, você pode utilizar essa enzima numa hidrólise, por exemplo. Hidrólise, eu costumo dizer, com proteínas alimentares. Tem duas que são muito utilizadas, que é o soro de leite e a proteína de soja. Então, vejam essa linha que você pode vir seguindo, né, utilizando o soro de leite. E fazendo uma hidrólise, por exemplo, dessa enzima que você obteve com o soro de leite, você vai obter, então, os hidrolisados que podem apresentar alguma atividade biológica. O que seriam essas atividades biológicas? Atividade antioxidante, antidiabética, antihipertensiva, anti-inflamatória, anticâncer, anti-hemolítica, antiulcerogênica, enfim. São inúmeras atividades biológicas que podem, né, apresentar. Mas então, o que acontece? Quando você tem a enzima lá sozinha, ok, aí você aplica a enzima nessa hidrólise com soro de leite. Os seus peptídeos que você vai ter, eles não vão apresentar nenhuma atividade biológica, ou talvez até apresentem, mas não seja muito elevada, antes da hidrólise. Mas aí com a hidrólise, essa hidrólise vai liberar esses peptídeos, você vai conseguir ler os aminoácidos, por exemplo, as estruturas menores do peptídeo,
E essas estruturas menores podem apresentar as atividades biológicas, então. Por isso a importância, né, da hidrólise da enzima com alguma proteína alimentar. Proteínas alimentares têm sido muito estudadas, especialmente a do soro de leite e proteína de soja. Mas existem outras também, por exemplo, a albumina, a caseína, e agora não me recordo outras que podem ser utilizadas, mas, enfim, são essas também que me recordo. Mas o que é mais usado mesmo é proteína de soja e soro de leite, ou soro de leite em pó, né, que é utilizado nessa hidrólise. Então, esses hidrolisados que são obtidos, que se eles vier a ter alguma atividade biológica, uma atividade antioxidante, por exemplo, eles podem ser utilizados de alguma maneira nos alimentos, enfim, aplicando eles, né, em alguma área na indústria, por exemplo, antidiabética, hipertensiva, são algumas atividades que são muito estudadas também, além da antioxidante. As outras eu encontro menos estudos, por exemplo, do que essas três. Então, é uma área onde o soro de leite pode ser aplicado e pode surgir resultados muito benéficos, muito valiosos. E você vai obter, então, um produto, perdão, de valor muito agregado, que se tiver nessas atividades biológicas. E claro, aí você tem que fazer um estudo, por exemplo, da toxicidade desses hidrolisados, daí vai lá ver a aplicação, enfim. É algo que eu considero mais nobre, mas é mais novo também. É uma área de pesquisa não é tão antiga quanto as outras. Então, essa área se estuda hoje, é mais recente, então, claro que ainda precisa de muito estudo, né, para você ver se pode vir a aplicar os hidrolisados do soro de leite em alguma coisa, mas é sempre um começo, né, e essa é uma área que eu estudei no meu mestrado e vou vir a estudar, então, no meu doutorado. Mas no meu mestrado, como eu falei para vocês, eu utilizei as penas de frango, mas agora no meu doutorado eu vou usar o soro de leite, então por isso a minha afinidade maior com esse resíduo da nossa indústria. Bom, então o que nós podemos concluir com tudo isso? Hoje em dia, essa produção enorme, né, de produtos na indústria, mas conforme tem a produção e o nosso consumo também, tem outro viés, que é a geração dos resíduos. E muitas vezes a gente nem pensa nisso, só quem está lá na indústria que se preocupa com isso. E você precisa gerir todos esses resíduos, fazer uma gestão ambiental adequada. Você não pode simplesmente largar o resíduo lá no solo ou no rio, enfim. Precisa ter todo esse tratamento dos resíduos, porque está na lei, né? A CONAMA 430 de 2011 traz isso, traz os padrões para a disposição dos efluentes, pensando em resíduos líquidos, também podemos ter resíduos sólidos. Então, nessa ampla quantidade de resíduos que nós temos o soro de leite, né? E esse uso dele em outras aplicações, como nós vimos, né, uma série de aplicações, você vai ter, então, várias possibilidades de aproveitar esse resíduo. Algumas já são muito utilizadas, né, por exemplo, na alimentação animal, in natura, alimentação humana, nas bebidas, nas bebidas, principalmente, né, nas lácteos, no iogurte, no doce de leite também. Enfim, eu acho que são os produtos de alimentação que mais têm aplicação do soro de leite. Os outros são pequenos estudos que vão avançando, né? Bom, você vai gerar, então, um produto de valor agregado, porque você tirou um resíduo lá da indústria, você aplicou ele, né? E você obteve um produto. Esse produto é de valor agregado. E como eu disse para vocês, na área da hidrólise, né, você vai hidrolisar uma enzima que você obteve com o soro de leite, você vai aplicar na hidrólise
né, essa enzima com o soro de leite em pó, então você vai obter hidrolisados que podem ter atividades biológicas. E isso pode ter outras aplicações. Então, como eu disse, isso é mais recente, né? Algumas áreas de estudo são mais antigas. Andréa? Sim? Oi, desculpa, é porque o tempo já acabou e a gente está com muitas perguntas aqui no chat. Se você já puder ir Sim, vou encerrar. para concluir. Tá? Sim. Então, como vocês viram, tem diferentes setores industriais onde pode ser aplicado o soro de leite e tem um amplo horizonte para pesquisas ainda, outras áreas que pode se pensar, né, em utilizar o soro de leite, outros alimentos, outros estudos nesse sentido, né, até mesmo nessas mesmas aplicações. Então, tem um campo muito vasto para se pesquisar ainda. Bom, já concluindo, né? Eu queria agradecer a atenção de todos. Eu deixo meus contatos aqui, caso alguém queira entrar em contato, tirar outra dúvida, enfim. E agora vou responder as perguntas de vocês. Perdão por estar passando do tempo. Tá, tudo bem, muito obrigado. O tema é muito pertinente. Eu sou suspeita a falar porque foi meu objeto de estudo no meu mestrado, né? Eu trabalhei com soro de leite para bezerros, né? Substituído do leite. E nós tivemos bons resultados. Os animais ganharam peso normalmente, né? E o produtor também lucrou bastante com isso, porque o leite que ele poderia dar aos animais, ele conseguiu vender, né? Então, eu sou meio suspeita para falar, mas, em decorrência do tempo, vamos aqui para a primeira pergunta, né? A primeira pergunta foi feita por Leandro Correia. Ele pergunta: o soro de leite tem alguma utilidade? Como? Tem alguma? Tem alguma utilidade? Sim, tem toda essa gama, né, de aplicações que eu citei para vocês na alimentação animal, in natura, humana, nas bebidas, enfim, que é o que é mais usual, né, que a gente conhece, que tem já na indústria, que vocês vão encontrar no mercado, por exemplo, alimentos e bebidas que podem conter o soro de leite, e tem essas outras aplicações que vêm sendo dadas a ele, que são mais pesquisas, né, como filmes, biopolímeros, enfim. Isso. Maria Machado pergunta qual a diferença entre o soro de leite doce e o soro de leite ácido. Um é obtido, né, depende do queijo que você fabrica. Algum você vai obter um tipo de soro e o outro você vai obter outro tipo de soro. Um você obtém lá com a coagulação enzimática e o outro com a coagulação ácida. Então, depende do processo que é aplicado, você vai ter essa diferença. O mais usual é você ter o soro da coagulação enzimática, que eu acho que é o mais usado, na verdade. Pelo menos nas casas, quem produz o queijo na sua casa vai utilizar uma enzima, né? Então vai tá fazendo essa coagulação enzimática. Ótimo. Marcos Ramos pergunta qual o valor nutritivo e a quantidade de calorias que tem no soro de leite. Bom, ele vai ter uma grande quantidade de água, que a água é a maior parte do soro. Ele vai ter proteínas, lactose, eu não sei a quantidade, porque pode variar conforme o queijo que você produz e conforme a tecnologia que a indústria vai aplicar, né, como eu falei. Então, pode variar um pouco essa quantidade que você vai ter, mas vai ter proteínas, vai ter vitaminas, sais minerais, lactose, alguns traços de gordura. Teor calórico, eu não sei dizer. José Neto, ele pergunta se o soro de leite, ele pode ele pode curar doenças de alguma forma, se é utilizado na cura de alguma doença. Não seria, eu acho que na cura de alguma doença, mas ele pode auxiliar, né, de diversas formas, por exemplo, como uma suplementação alimentar, melhorando essa questão de musculatura nos exercícios, enfim, e indo já para essa questão de aplicar o soro de leite na hidrólise, você vai ter, então,
pode ter algum hidrolisado com alguma atividade, e aí sim, você pode ter, então, um produto que pode auxiliar, né, nas atividades antidiabéticas, por exemplo, antipertensiva. Mas para isso é um longo caminho ainda a se seguir para ter mais estudos, né, para saber se realmente funcionaria, se daria certo, se poderia ser aplicado. Tá. Agora a próxima pergunta é de Antônio Furtado, né? Ele pergunta como é retirado o soro de leite e como ocorre o processo do soro. Bom, o soro de leite, você vai ter lá, não sei se vocês já produziram na casa de vocês, se a avó, tia, enfim, mãe, mas pensando na casa, na nossa casa, você vai cozinhar o soro, perdão, o leite, a uma determinada temperatura, e aí você vai adicionar a enzima, que é um coagulante. E na indústria, da mesma forma, vai ser cozinhado, vai ser feita essa adição. Então, pensando, né, na coagulação enzimática. Talvez vocês conheçam o coalho, que tem lá na prateleira do mercado, não sei se tem ali, se é da mesma forma, né? Mas aqui na região sul tem o coalho nos mercados que as pessoas utilizam. Você vai cozinhar, vai adicionar, então, o coagulante. Então, o soro, ele vai... Essas proteínas, elas vão precipitar, vão se unir, você vai ter a massa do queijo e vai ter o líquido também. O líquido é o soro de leite. E aí, depois, você vai ter que prensar isso. Você vai derramar e vai prensar para juntar, né, toda a massa que você formou ali do queijo. E aí, o líquido que vai escorrer é o soro de leite. Então, é mais ou menos dessa forma que é feito nas casas, né? Para quem faz em casa o seu próprio queijo, mas na indústria de uma forma muito similar também. No Rio Grande do Norte, né, o pessoal faz muito de forma caseira também, né, em casa, e nesse processo enzimático, em vez do coalho, tem gente que usa o limão para formar o coágulo, né, e aproveita o soro. Uhum. Não conhecia A essa pergunta visão. o pessoal usa. Ederson Cardoso, ele pergunta qual a diferença entre soro de leite para o soro normal, ou é a mesma coisa? Não entendi o que ele quis dizer com soro normal, mas eu acredito Eu que acho seja. que é a mesma coisa, né? É, Que às vezes exato. alguns autores chamam de soro de leite, outros chamam de soro de queijo. E aí Isso. causa essa confusão, mas é a mesma coisa. Tá, a próxima pergunta é de Antônio Furtado. Ele pergunta se pode consumir o soro de leite na forma líquida e como pode ser armazenado. Bom, pode ser armazenado na geladeira, né? Na forma líquida, assim, diretamente, eu não conheço ninguém que consuma. Até porque é destinado, por exemplo, para alimentação animal. Mas não sei, nunca vi ninguém consumindo ele assim, in natura. A outra pergunta é também de Antônio Furtado. Ele pergunta se um pequeno produtor com algumas vacas ele vai poder produzir soro de leite. Sim, se você for fabricar na sua casa lá o queijo, você vai. Então, um pequeno produtor pode sim ter na sua casa o soro de leite, fabricar o queijo para o seu consumo. Sim. A outra pergunta é de Gustavo Duarte, que eu acredito até que já foi respondido, né? Que fala se ele pergunta se o soro de leite também atua como prevenção de algumas doenças intestinais. Não sei, em pessoas eu não sei dizer, mas, por exemplo, em animais, incrementando o soro de leite, tem um estudo, por exemplo, que foi feito com coelhos, que eles viram que sim, melhora a saúde intestinal desses animais. Mas aí, claro que você pode investigar para outros animais também. Mas em humanos, eu
Não sei te dizer se tem alguma relação. Tá. E a nossa última pergunta, né, devido ao tempo, aqui o chat está bombando, né? Todo mundo fazendo muitas perguntas, mas a gente precisa finalizar devido ao tempo. Então, a última pergunta, ela vem de Fernanda Soares, né? Ela pergunta se o soro de leite ela tem eficácia na alimentação animal em prol do ganho de peso. E se seria válido afirmar que esse soro teria o mesmo resultado com crianças que sofrem desnutrição. Sim, ele tem uma eficácia na alimentação animal, ele auxilia, né, na nutrição do animal, auxilia também nesse ganho de peso do animal, você vai melhorar a nutrição dele, ele vai passar também a se alimentar melhor, né? E toda essa questão da saúde animal vai melhorar também. E sim, seria válido afirmar que o soro de leite in natura não, né? Mas como suplementação alimentar, ele pode auxiliar sim para crianças. Como eu citei para vocês, ele auxilia, né, para idosos, não somente para quem pratica atividade física, mas para idosos e também pode ser para crianças que têm alguma má nutrição, por exemplo, subnutrição, desnutrição, como foi citado na pergunta. Sim, ele pode vir a auxiliar, mas claro que não sou eu que vou recomendar para alguém, né? Deve ser um médico, um nutricionista que tem que fazer essa recomendação, especialmente para crianças, né? Isso é, ó, gente, o tema foi muito pertinente, né? Gerou muitas discussões, mas devido ao tempo a gente vai ter que encerrar. Então, Andréia, muito obrigada. Foi uma ótima palestra, adquiriu muitas curiosidades aqui, né? O pessoal se empolgou bastante com as perguntas. Queria agradecer também a Denise, que acabou de entrar, né? Nossa intérprete, e anteriormente estava a Doris, né? Que está nos auxiliando aí, e aos internautas que estão aqui interagindo. Então, desde já agradeço, né? E espero que no próximo semestre a gente possa contar com vocês também, com um novo tema de palestra nessa linha aí, que a gente possa trazer mais conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando para vocês. Estamos numa distância tão longe, né? E acho que devido à pandemia a gente tem esses benefícios, né, de poder estar se conectando através da tecnologia. Agradeço, né, a oportunidade de trazer um pouquinho do que eu aprendi para vocês. E caso alguém fique com mais curiosidades, podem me chamar lá no Instagram, mandar algum e-mail, enfim. Agradeço a todos. Muito obrigada.